Após ter despertado pelo sistema, Sung Jin-woo teve que enfrentar vários desafios, um mais complicado que o outro, e cada vez adversários mais poderosos. Mas existe um que Sung Jin-woo ainda não conseguiu superar. Quer saber quem é o maior adversário do Monarca das Sombras, Sung Jin-woo? Vem comigo nesse vídeo que eu te conto tudo. Fala galera, beleza? Tô nerd na área para mais um vídeo de Solo Leveling. Hoje para apresentar para você o maior desafio de Sung Jin-woo até os momentos atuais da obra que ele ainda não conseguiu superar, hein? Esses adversários são extremamente poderosos e o Jin-woo tá tendo trabalho contra eles. Mas antes de conhecer esses personagens que nem o nosso monarca casca-grossa de Solo Leveling está conseguindo vencer, deixa o likezão aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque assim você recebe aviso do YouTube quando novos vídeos de Solo Leveling saírem aqui no canal, e então nós vamos solar geral por aí, beleza? E agora sem mais enrolação, bora saber qual é o maior desafio de Sung Jin-woo. Como eu disse na introdução do vídeo, galera, desde que Sung Jin-woo, que antigamente era um rank E muito fraco, que não vencia nem os Goblins, foi ali despertado dentro do templo de Caternum pelo sistema, ele começou a ficar cada vez mais forte conforme enfrentava também desafios e inimigos mais poderosos. Ele ia subindo de nível, como o nome do anime já diz, Solo Leveling, né? E ele teve lutas extremamente complicadas. Uma delas foi contra aquela serpente, logo no começo do anime mangá, que deu bastante trabalho para ele, mas rendeu também muita subida de nível e também duas armas especiais feitas das presas daquela cobra casca-grossa. Em outros momentos também ele foi muito pressionado pelos seus adversários. Um exemplo disso foi quando ele lutou ali contra os monarcas do gelo e também das feras, onde o Sung Jin-woo quase perdeu a sua vida, galera. Sim, foi um momento bem complicado ali. Se não fosse o pai dele chegar para ajudar, para segurar os dois monarcas, até ele despertar o segundo coração, o coração do monarca das sombras, Sung Jin-woo já teria ido de F naquele momento. Mas nenhum desses desafios que eu citei no vídeo se comparam ao Antares, galera, o monarca da destruição, ou monarca dos dragões, depende da tradução que você acompanha o manhwa, beleza? Esse monarca da destruição já era um dos maiores inimigos do monarca das sombras originais, e já dava trabalho desde o início da batalha entre os monarcas e os fragmentos, tá? O Antares sempre deu trabalho, sempre quando ele chegou no campo de batalha junto com seus exércitos de dragões, era complicado ali ficar de pé e conseguir bater de frente com esse cara. E o Sung Jin-woo, galera, suou a cueca para enfrentar o Antares. Ele conseguiu vencer o Antares depois de usar o cálice, que era do ser absoluto, que continha o poder do ser absoluto. Ele fez uma maracutaia temporal ali e conseguiu ficar muito mais poderoso para dar um fim no Antares de uma vez por todas. Mas ainda assim, esse foi o maior desafio do Sung Jin-woo no manhwa original de Solo Leveling, tá? Só que Solo Leveling não parou no manhwa, galera. Ele tem uma light novel de onde o manhwa foi inspirado. E também temos a continuação, que é Solo Leveling Ragnarok, contando a história do Sung Sung-ho, que é o filho do Sung Jin-woo. E é nessa história que nós somos apresentados aos sete personagens mais poderosos de Solo Leveling, que estão batendo de frente com Sung Jin-woo e os seus exércitos. Esses seres, galera, estão tentando nesse momento, em Solo Leveling Ragnarok, invadir o planeta Terra com os seus apóstolos, porque no planeta Terra eles sabem que está guardado o poder do monarca das sombras, que é o poder do próprio ser absoluto que foi destruído por suas próprias criações lá em Solo Leveling original, beleza? E quem são esses caras, Tonerd? São monarcas extremamente poderosos? Não, galera, o buraco é ainda mais embaixo. Esses personagens são os seres absolutos. Sim, os seres absolutos são uma raça praticamente no universo de Solo Leveling, uma raça de deuses extremamente poderosos que podem criar e destruir mundos com apenas um piscar de olhos. Esses deuses, assim como o nosso ser absoluto, digamos assim, eles criaram seus próprios universos, criaram seus próprios monarcas, seus próprios anjos ou fragmentos da luz
luz brilhante, e do mesma forma que o nosso ser absoluto do universo de Solo Leveling ficava se divertindo vendo a batalha entre monarcas e seus exércitos e os fragmentos de seus exércitos, esses seres também se divertem fazendo a mesma coisa. Mas depois que o ser absoluto foi derrotado e o seu poder foi ali absorvido pela taça da reencarnação, e através dessa taça acabou ali caindo nas mãos do Ashborn, e após o Ashborn acabou caindo nas mãos do nosso protagonista Sung Jin-woo, eles estão de olho comprido no poder desse ser absoluto, porque o ser absoluto fazia parte desses 8 seres divinos que criaram 8 universos diferentes, e eles têm poderes equivalentes, equilibrados, ou seja, nenhum consegue derrotar o outro numa trocação franca. Digamos assim que eles têm exatamente o mesmo nível de poder, certo? E a partir do momento que o poder do ser absoluto do universo de Solo Leveling, do nosso Sung Jin-woo, caiu nas mãos do Sung Jin-woo, agora aquele ser absoluto que conseguir tomar para si esse poder do monarca vai se tornar o ser absoluto mais poderoso. Ele terá condições de vencer qualquer outro ser absoluto, e assim ele será realmente absoluto sobre os seres absolutos, galera. Olha que negócio insano, né? Não sei se eu consegui explicar direito para vocês. E é por isso que eles estão tentando invadir a Terra com seus apóstolos, dando poderes para pessoas, para seres, para que assim então eles consigam pôr as mãos nesse poder aí guardado. E é por isso que o nosso Sung Jin-woo, no final da Light Novel de Solo Leveling, ele acaba indo para outra dimensão junto com seus exércitos das sombras, para enfrentar diretamente esses exércitos desses 7 seres absolutos que restaram desse grupo divino aí, digamos assim. E desde então, galera, se passaram 10 anos, desde o final de Solo Leveling Light Novel até o início de Solo Leveling Ragnarok. E durante esses 10 anos, Sung Jin-woo continua lutando contra esses 7 seres absolutos com os seus exércitos. Galera, se isso não é um desafio à altura do nosso Monarca das Sombras, eu não sei o que é. Antares... Antares é fichinha, meu parceiro, perto do poder de um único ser absoluto. Imagina o poder de 7 seres e todos os seus exércitos lutando dia e noite, incansavelmente, contra Sung Jin-woo em outra dimensão, para que assim o nosso protagonista possa defender o planeta Terra que ele tanto ama, e também o seu filho Sung Soo-ho. Quem conta um pouco mais dessa história pra gente é o manhwa de Solo Leveling Ragnarok, através do Beero, tá? Que virou um pet lá nesse universo, tá? Nesse novo universo. E se você tiver interesse em saber mais sobre Solo Leveling Ragnarok, tem vídeos aqui no canal, tá, galera? Já tô trazendo aqui o manhwa há algum tempo, tem vídeos no canal. É só você procurar na playlist, ou vou tentar deixar em algum card aqui neste vídeo, beleza? E é isso, galera. Esses, então, são os maiores adversários que Sung Jin-woo já enfrentou em toda a sua carreira como caçador e como monarca das sombras nos universos, né, de Solo Leveling. Ele ainda não conseguiu superá-los, e ele está ali contando com a ajuda do seu filho Sung Soo-ho, depois que ele ficar extremamente poderoso e reunir o poder de todos os monarcas da Terra, para que assim então juntos eles possam vencer essa batalha interdimensional contra divindades reais. E se você gostou do vídeo, gostou de saber sobre isso, larga o likezão, se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque assim, quando sair vídeo de Solo Leveling ou de Solo Leveling Ragnarok, você vai ser avisado pelo YouTube, vai se informar, se divertir com a gente e fazer parte da melhor família que existe aqui dentro do YouTube, que é o canal Tonerd. Beleza, galera? Vou deixar 2 vídeos até o final, estão muito brabos, hein? Eu, se fosse você, parava um pouquinho para assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu!